Eu já começo esse vídeo chamando a atenção de todos vocês do cunho extremamente especial desse vídeo. Quem já acompanha a gente aqui há algum tempo já percebeu que esse vídeo é especial pelo fato de que normalmente nós gravamos vídeos durante o dia e agora está de noite, né? Eu estou gravando esse vídeo com alguns objetivos. O primeiro deles é o seguinte: para dizer que esta semana eu não sei quando é que eu vou gravar um próximo vídeo. E eu vou explicar por quê. Hoje é domingo, dia 15 de agosto de 2021. Desde a sexta-feira, o meu pai encontra-se internado. Porém, nós sempre falamos aqui de Deus e falamos sobre as bênçãos dele para nós, sempre. Então, muito embora meu pai esteja internado, mas eu tenho tanta confiança em Deus que só Ele sabe o porquê disso. Mas o que é que isso tem a ver com o que eu queria dizer? Nesse período que ele está internado, eu e a minha irmã estamos nos dedicando a cuidar dele, fazendo não tudo, mas mais que tudo que nós pudemos por ele. Então, dito isso, eu queria pedir a vocês algumas coisas. E essas coisas que eu vou pedir a vocês têm a ver com o seu crescimento pessoal. E a primeira delas é o seguinte: tem muitas pessoas que a gente pergunta assim: você é grato? Aí a pessoa responde assim: ah, claro que eu sou, eu sempre agradeço. Não, peraí, eu não estou perguntando se você é educado. Eu estou perguntando se você é grato. Porque se alguém faz alguma coisa para você, o mínimo que você pode fazer por uma questão de educação é agradecer. Ser grato é outra coisa completamente diferente. Então, por exemplo, eu sou grato até mesmo por isso que está acontecendo com meu pai. Sabe por quê? Porque se no normal eu e a minha irmã já cuidávamos do nosso pai, mas agora a gente está cuidando mais ainda. Então isso está fazendo a gente se aproximar mais ainda do nosso pai. E além disso, isso está fazendo nós, eu e a minha irmã, nos aproximarmos mais ainda um do outro. Agora, mais do que nunca, minha irmã sabe que pode contar comigo. E eu sei que eu posso contar com ela. Então, eu vou repetir. Gratidão é muito mais do que você dizer muito obrigado. Gratidão é algo que você tem dentro de você. Só que tem uma coisa: gratidão é algo que se pratica e é uma prática diária. Como eu disse, eu tenho algumas coisas para pedir para vocês. E a primeira delas é o seguinte: por um período de 21 dias no mínimo, você vai fazer o seguinte: pega uma folha de papel, pode ser papel ofício, pode ser uma folha de caderno, não tem problema. E você vai fazer o seguinte: todos os dias pela manhã, assim que você acordar, você vai escrever nessa folha de papel, no mínimo, 20 coisas pelas quais você é grato. Por exemplo, eu sou grato por essa câmera que está filmando esse vídeo, porque se não fosse ela, nenhum de vocês ia ter conhecimento dele. Então, eu sou grato simplesmente por essa câmera. Eu estou falando isso para mostrar o seguinte: sempre, todos os dias, vão acontecer muitas coisas que vão te ensinar sobre ser grato. Então, experimente fazer isso. 20 coisas que você vai escrever no papel por 21 dias. Por que 21 dias? Isso tem uma razão dentro da neurociência. Em um próximo vídeo eu vou explicar por quê. Sabem por quê nós sempre encerramos os nossos vídeos expressando que nós acreditamos que Deus está sempre nos abençoando? A outra coisa que eu quero pedir antes de encerrar esse vídeo é o quê? Que você junte-se a mim e comece a pedir saúde e recuperação para meu pai. Isso é um preito de gratidão que você presta, em primeiro lugar, a Deus por estar mantendo meu pai bem, e também um preito de gratidão a mim por tudo que eu transmito em termos de conhecimentos aqui no canal a você. Então, estando você ciente de tudo isso, entenda que nessa semana agora, por conta
dessa internação do meu pai, não vai ter condições de eu continuar sendo fiel com vocês, pelo menos por essa semana, na publicação de vídeos aqui no canal. Claro, eu sei que vocês vão entender. E para encerrar, eu gostaria de lembrar o seguinte: você não se sente feliz para depois, sentir-se grato. Na realidade, primeiro vem a gratidão e só depois vem o estado de felicidade. Gratidão traz felicidade. Então, vamos praticar gratidão? Então, pessoal, muito obrigado. Então, pessoal, isso é o que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigado por tudo. E de antemão, eu agradeço por meu pai, porque eu sei um monte de sentimentos e pensamentos positivos que ele vai receber, e em razão disso, cada um de vocês vai estar dando a mão para meu pai sair dessa e se recuperar. Então tenham muita paz todos vocês, muita saúde, e nunca se esqueça, Deus está a cada momento nos abençoando. Abração a todos. Tchau, tchau.